E aí, concurseiro, concurseira, Eu sou eu sou o Bruno Lourenço, faço parte da equipe do Dimensão Pro e estou aqui para você, para dizer a você, acesse aqui os links na descrição desse vídeo, para que você possa ter acesso e possa ver os cursos que nós temos. Nós temos cursos para carreiras policiais, nós temos cursos para carreiras nas Forças Armadas, temos também alguns cursos para prefeituras e tribunais, temos apostilas com materiais para estudo, para você, no concurso que você desejar estudar. Então dá uma olhada no material que a gente tem na descrição do vídeo, dos nossos cursos e apostilas, para que assim você possa adquirir os nossos materiais e você alcançar a sua tão desejada aprovação no concurso público dos seus sonhos. Olá! Olha nós aqui de novo, juntinhos, coladinhos, para aí darmos continuidade ao estudo das classes gramaticais. E agora, neste momento, nós iremos trabalhar os advérbios. Pois é, na aula passada você assistiu aí um pouco, né, sobre a performance dos substantivos, né, e dos artigos. Classes gramaticais que são bastante convergentes. Agora, neste exato momento, nós iremos conversar sobre uma outra classe gramatical que também é muito convergente com outra, que é o advérbio, ok? Então, o advérbio ele tem uma proximidade muito forte com quem? Com os verbos, ok? Então, o que são os advérbios, gente? Então, vamos desmistificar um pouco aí esse conceito de advérbio que muita gente entende, né, de forma errônea, ok? Então, vamos comigo, acompanhe esse slide aí. Ó, o que são os advérbios? Os advérbios vão ser palavras que necessariamente aí modificam um verbo, um adjetivo, ok? Ou um outro advérbio. Eu gosto de colocar a ideia de modificar, mas, assim, nunca esqueçam, tá bem? Os advérbios, eles modificam na ideia do sentido, ok? Da lógica semântica, do significado. Então, se eles modificam no sentido, no significado, isso significa dizer que eles alteram o sentido e o significado de verbos, adjetivos ou advérbios, ok? E para que as pessoas, na verdade, parem de falar, os advérbios também são palavras flexionáveis, ok? Mas sempre serão flexionáveis em grau. Eu não posso flexionar o advérbio em uma outra classe gramatical, como outra classe gramatical, como um substantivo, como um adjetivo, ou como, sei lá, gente, como o que a gente chama, por exemplo, de um verbo, que existem classes gramaticais diversas por ali, ok? Por quê? Porque os advérbios vão ser classes gramaticais que não sofrem flexão de gênero, não sofrem flexão de número, ok? Não sofrem flexão de pessoa, de número, de forma, de voz, porque são flexões características de outras classes gramaticais, como verbos, né, entre outros, e assim por diante. Então, os advérbios vão ser classes gramaticais que alteram o sentido desse verbo, né, que alteram o sentido desse adjetivo e que alteram o próprio sentido deles mesmos, também. E nessa alteração que ocorre com os advérbios, nós vamos perceber que essas alterações são classificadas como circunstâncias. São termos circunstanciais, ok? E aí, quando eu falo em termos de circunstâncias, eu me refiro a relações semânticas que o advérbio pode trazer, que são relações semânticas de tempo, de lugar, de modo, intensidade, negação, afirmação e dúvida, ok? Então, vamos aí adentrar nesse estudo dos advérbios, ok? Conhecer um pouquinho dessas circunstâncias em quais eles podem ser colocados em pauta. Então, quando eu falo em advérbio de tempo, eu lembro de uma única pergunta, que é a pergunta quando, não é? Quando isto ocorrerá? Quando isso será feito? E aí, algumas palavras mágicas, quando nós estamos escrevendo ou falando, são usadas para designar, ok? Essa ideia de tempo, tá bem? Então, olha, eu tenho palavras como hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, antes, ontem, tempo, tarde, breve, cedo, depois, enfim, ainda, jamais, nunca, sempre, outrora, imediatamente, antigamente, provisoriamente, constantemente, entre outras, tá, gente? Então, olha só. Ontem estivemos numa reunião. Ontem estivemos numa reunião.
Então, percebam que a palavra ontem aqui, ó, ela vem a modificar o sentido do verbo estivemos. Eu não estive, nós estivemos, ok? Então, já se tem a pessoa do discurso aí que seria nós estivemos. E quando eu digo que nós estivemos, né? Nós estivemos quando? Ontem. Então perceba que a palavra ontem, ela remete justamente a essa ideia de tempo, ok? Uma circunstância de tempo que modifica o sentido da palavra estivemos. Sempre estamos juntos. A mesma coisa, né? Ó. Sempre estamos juntos. Estamos. Eu poderia muito bem dizer para você, estamos juntos. Mas quando eu digo que sempre estamos juntos, observe que a palavra estamos, ela está sendo modificada pela palavra sempre. Não é algo momentâneo, é sempre. Não é o acaso, é para sempre, ok? Então, sempre estamos juntos. Esse estamos aí é uma palavra que está sendo modificada através da palavra sempre. Chegamos antes de vocês, ok? Quando eu digo que chegamos antes de vocês, observe que chegamos é o verbo, ok? Chegamos é o nosso verbo aí. E aí, nesse verbo chegar, eu poderia nitidamente parar em chegamos. Eu não preciso de dizer, por exemplo, quando chegamos, onde chegamos, mas se uma circunstância foi acrescida, acrescentada a este verbo, olha a circunstância qual é. É antes, ok? Ó, chegamos antes de vocês. Então, esse antes, né, me traz aí também a ideia de tempo, ok? Então, quando a gente pensa em advérbio de tempo, a gente pensa na palavra que responde aí, que seria a palavra quando. Por outro lado, existem também advérbios que se relacionam e trazem para a gente a configuração de espaço, né, a configuração de lugar, onde é que acontece. E aí eu tenho advérbios como aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, adentro, né? Que aí vem de adentrar, dentro, afora, fora, defronte, atrás, detrás, atrás, além, aquém, antes, aonde, longe, perto. Observem que essas palavras, né, todas aí, fazem referência a onde acontecem as ações. Onde acontecerão as ações ou onde aconteceram as ações, independente do tempo. Se foi um tempo pretérito, né, presente, ou um tempo futuro, conforme a ordem cronológica. Então, quando eu digo aqui, ó, minha escola é ali. Ó, minha escola é ali. Onde é que fica a minha escola? Onde é que eu posso situar no espaço geográfico a relação semântica de onde existe a minha escola, de onde que ela está situada? Atrás dele está o livro. Mais uma vez, conforme o espaço geográfico, onde é que eu coloco, né? Onde é que está, onde é que se encontra este livro? E aqui estamos nós. Quando eu digo que aqui estamos nós, onde é que estamos? Aqui, hoje, neste momento, tá? Conversando um pouco aí sobre advérbios. Outro tipo de advérbio que é muito comum a gente encontrar e que a gente utiliza comumente são os advérbios de modo. Eles respondem para a gente a pergunta como. Ué, como é que essas ações elas podem acontecer? Como as ações elas acontecem? Então, esse como aí, ele traz justamente esse segmento, essa ideologia. Então, quando eu falo bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, e grande parte das palavras que terminam sempre com quem, gente? Com o sufixo mente. Cuidadosamente, calmamente, cautelosamente, entre outras palavras. Ok? Então, todas as palavras que expressam a ideia de como as ações elas podem ocorrer, como elas são feitas, como elas serão realizadas, eu trago a ideia de um advérbio de modo. Passei bem, né, durante o dia. Olha, como é que você foi durante o dia? Como é que você passou? Você passou o quê? Passou bem. Você estava uma pessoa bastante tranquila, né? E assim por diante. Estava andando depressa. Estava andando depressa. Olha, que modo, de que maneira você andava? Você andava depressa, ok? Mas imaginemos, entrou
cuidadosamente e saiu melhor. Quando eu digo entrou cuidadosamente e saiu melhor, observem que entrou cuidadosamente. Então, qual foi o modo que eu entrei, na verdade, cuidadosamente? Eu percebo que essa palavra cuidadosamente está modificando o sentido da palavra entrou, que é o verbo da oração aí em análise. Os advérbios também podem trazer sempre aí, demonstrar para a gente uma intensidade das ações, de como essas ações, na verdade, elas são tão intensificadoras, né? Se é uma ação com uma maior frequência de intensidade ou uma ação com uma menor frequência de intensidade, ok? Então, aqui, ó, quando eu digo muito, né, demais, pouco, tão, quão, demasiado, bastante, imenso, mais, menos, quanto, quase, tanto. Então, todos esses vocábulos, todas essas palavras aí, trazem a ideia para a gente, ok? De advérbios, de serem advérbios de intensidade. Então, observemos nessas orações. Comeu muito naquele almoço. Comeu muito, e gente, eu acho que isso aqui é comigo, tá? Comeu muito, comeu bastante naquele almoço, né? Eu vejo que esta pessoa, ela apenas não comeu, mas ela comeu muito, bastante, ok? Então, isso significa dizer que essa palavra muito, ela modifica o sentido do verbo comer, ok? Atrás dele está o livro, né? Atrás dele está o livro. Olha, que aqui eu tenho, ó, atrás dele está o livro. Atrás dele já não se classifica como intensidade, mas trata-se de um advérbio de quê? De lugar. Aqui estamos nós, a mesma situação, né? Mas trata-se também de um advérbio, né? Porventura. E os advérbios de negação, em que consistem? Olha, eu acho que esse sinalzinho que eu coloquei aí para você já denuncia, né, para a gente a ideia que ele traz, a ideia de negatividade. Tá? Então, quando eu digo que advérbios de negação, ó, negativos, né? Não, nem, tampouco, nunca, jamais, são advérbios aí que traduzem essa situação. Então, imaginemos que você diga assim, jamais sairei desta cidade. Né? É como se eu dissesse que nunca sairei desta cidade. Mas observe que jamais modifica o sentido da palavra sairei, que é o verbo em evidência. Não saiu de casa. Gente, não saiu de casa. Ó, não saiu. Mais uma vez, a ideia negativa é traduzida com o verbo sair. Ok? Os advérbios de afirmação, o que é que eles trazem? Ó, a setinha agora já mostra, né? Já mostra, na verdade, a mãozinha já mostra a positividade da situação, né? Do contexto frasal e assim por diante. Então, os advérbios de afirmação, eles são os responsáveis por nos dar uma tranquilidade na situacionalidade, ok? Então, a afirmação, sim, deveras, indubitavelmente, decididamente, certamente, realmente, de certo, certo, efetivamente. Então, observem, né, que eu tenho aqui, ok? Uma situacionalidade, né, que é a utilização de palavras que confirmam, né, aí alguma situação que eu tenho a trabalhar. Certamente passearemos neste domingo, nesse domingo. Eu acho que você não passeará, né? Você está aqui comigo, né, assistindo a essa aula. De certo, pode ser um qualquer dia de semana, mas imaginemos que você esteja no domingo, né, assistindo a essa minha aula aqui agora, mas você não, certamente não passeará, ok? Então, certamente me traz a ideia de quê? A ideia de afirmação, ok? Assim também acontece na oração. Ele gostou deveras do presente. Veja que elegante é usarmos a palavra deveras, né? Deveras, ele gostou deveras, ou seja, eu estou afirmando que realmente, de fato, ele gostou, né, do presente que recebeu. E os advérbios de dúvida, em que consistem? Olha, se é uma dúvida, não há de que, né, não há o porquê não pensarmos em interrogação. Né? Palavras que necessariamente nos deixam, né, com a pulga atrás da orelha, com a informação um pouco imprecisa, não concreta. Então, possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, né? Será, talvez, casualmente. Deixa eu chamar a atenção para a palavra quiçá, porque muita gente diz assim, quiçá. Quiçá é um advérbio de dúvida
E tem gente que, na verdade, não sabe nem que quiçá é um advérbio. Mas coloque em sua mente que quiçá é um advérbio de dúvida, tá? E traz pra gente aí, né, essa possibilidade. Provavelmente, irei hoje. Olha, eu tenho certeza que vou? Eu não tenho certeza se irei, mas eu tenho certeza de alguma coisa? Não tenho certeza. Mas eu tenho o quê? Uma possibilidade. Tá? Então, quando eu falo em advérbio de dúvida, eu falo em possibilidade. Quiçá eu seja aprovado. Talvez eu seja aprovado, mas eu tenho certeza que serei aprovado? Não, não é isso. Mas você, tá? Que está aqui conosco no Dimensão Pro, que adquiriu esse curso, com certeza, com essa equipe de excelentes profissionais, será aprovado. Mas, quiçá, eu e você sejamos, né, aprovados aí. E observem aqui essa tirinha, tá? Vamos lá. Nessa primeira tirinha, quando eu digo, pai, será que vai ter muitos fogos neste ano? Acho que sim, filho. Já está ansioso? Estamos muito, né? E atrás eu tenho vários animais aí que estão todos cabisbaixos, tristes. A gente sabe que a queima de fogos e artifícios necessariamente aí prejudica a estes animais, ok? Então, olha aqui a utilização de advérbios como muitos, né? E muito, né? Não, então é corriqueiro utilizarmos advérbios, né? Meu mundo é muito bom. Olha, o Garfield aqui é o gato mais preguiçoso, né, que nós temos. Meu mundo é muito bom, né? Acabou o shampoo, então eu usei Lustramóvel. Felizmente, John, não está no meu mundo. Então veja, eu tenho advérbios como muito, né, ali. Tenho também advérbios aqui como felizmente, né? Felizmente, que também é um advérbio que traz a ideia, né, de afirmação, né? Acabou o shampoo, então eu usei Lustramóvel, né? E assim por diante. Olha outro exemplo aqui que eu trago, né, dentro dos textos, né, corriqueiros, o uso dos advérbios. E dos outros não é brincadeira. Olha, realmente, e dos outros não é brincadeira. E esse não aqui é uma partícula negativa. Então, é um advérbio de negação. Muito melhor é rir com os outros. E eu concordo com isso também. E esse muito vem intensificar. Brincadeira de verdade é quando todos se divertem, ok? Fica a dica, não esqueça disso. Brincadeira de verdade é quando todos se divertem, ok? Às vezes, sempre. Às vezes. Gente, isso é um paradoxo. É para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes, sempre tem crase. E o que é paradoxo? Eu acho que ele está precisando fazer aí, né, a compra do curso e assistir a minha aula, a nossa aula aqui de figuras de linguagem, né, para tentar entender em que consiste um paradoxo. Mas, fazendo uso aí dos advérbios, nós podemos perceber, né, que existem advérbios aqui como, tais como, às vezes, sempre, né? Às vezes, sempre. Veja que são dois advérbios aí, né, que trazem, ó, sempre, tempo, às vezes, tempo, ok? Mas eu disse para você no começo desta aula que os advérbios, eles também poderiam sofrer flexões, ok? E quantas flexões os advérbios podem ser flexionados aí em que, gente, né? Eles são invariáveis no que competem a ideia de número, né, que é singular ou plural, e o gênero masculino e feminino, tá? Eles são considerados aí palavras invariáveis por esta razão, tá bem? No entanto, ou seja, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, todas as possíveis, né, conjunções coordenativas adversativas que eu possa colocar aqui, neste momento, os advérbios são flexionados nos graus comparativos e superlativo. Vamos lá, vamos comigo agora entender um pouco de como é que acontecem esses graus? Ó, observa aí na sua tela. No grau comparativo, né, o advérbio ele pode caracterizar as relações de igualdade, inferioridade ou superioridade. Então, significa dizer que nós vamos ter grau comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade. Quando eu falo e faço referência à igualdade, eu tenho dois elementos iguais, tá bem? Um lado a lado.
Então, sempre será formado pela ideia do tão, ok? Boto o advérbio e quanto. Tão mais advérbio, mais quanto. Seria a ideia de como. Por exemplo, falamos tão baixo quanto eles. Estou percebendo, gente? Olha, falamos tão baixo, que é o advérbio, quanto eles, ok? Então, percebam que toda vez que eu tiver o tão e o quanto, aí o advérbio junto aí no meio deles, eu vou ter um grau comparativo de igualdade. Mas eu também posso ter o grau comparativo de inferioridade, que é a ideia, né, de ser menor, menor que, ok? Então, formado por menos mais advérbio, mais o quê? Então, menos que, então, traz a ideia de que? Inferioridade. Tão quanto traz a ideia de quê? Igualdade. Vejamos o exemplo. Somos menos ansiosos do que eles. Somos menos ansiosos. Então, menos, olha só, menos, ok? Ansiosos do que. Olha aqui o do que, gente, né? Ou eu posso dizer menos que, ou menos do que, ok? Então, eu tenho um grau comparativo de inferioridade. Mas, por sua vez, eu não posso descartar a possibilidade de termos o grau comparativo de superioridade, né? Então, olha, a ideia de superior, de estar bem mais, né? Então, enquanto no comparativo de igualdade eu tenho tão quanto, enquanto no comparativo de inferioridade eu tenho menos do que, no grau comparativo, tá, de superioridade eu vou ter mais do que. Então, mais do que determinada situação, ok? E aí, olha só, somos mais ansiosos do que eles. Mas se fosse o grau, ok, comparativo de inferioridade, como seria? Somos menos ansiosos do que ele. Mas não deixa de ser uma flexão aí dos advérbios. Por outro lado, os advérbios também podem se flexionar no grau superlativo. Eu disse isso para você há poucos minutos, que os advérbios poderiam ser flexionados nos graus comparativos e superlativos. O grau superlativo, gente, ele pode ser analítico, que é quando ele vem acompanhado apenas de um advérbio e nada mais, né? Por exemplo, Ana Luísa é muito alta, né? Então percebam que a palavra alta é uma qualidade de quem? De Ana Luísa, né? Então vai se classificar como um adjetivo. Alta é adjetivo, é qualidade. Mas quando eu digo que Ana Luísa é muito alta, perceba aqui, ó, muito alta. Então eu trago a ideia de que é bastante alta, não é isso? Então eu tenho um grau analítico. Mas eu também posso ter o grau sintético, tá? O grau superlativo sintético, que é aquele que eu acrescento apenas o sufixo íssimo, ok? Tá? O sufixo íssimo. Por exemplo, quem nunca falou, por exemplo, chiquérrima, né? Muitas pessoas já falaram chiquérrima, lá nos adjetivos, por exemplo, mas não é chiquérrima, não é chiquérrimo, é chiquíssimo e chiquíssima. São as formas corretas. Mas todo brasileiro, o bom gramático aí da língua portuguesa sempre fala o quê? Sempre fala chiquérrimo, né? Chiquérrima, mas não são construções corretas. O correto são chiquíssimo ou chiquíssima. Então, assim como acontece nos adjetivos, os advérbios também têm o grau, né, superlativo sintético, que é quando eu acrescento apenas o sufixo íssimo ou íssima. Então, quando eu digo Ana Luísa é altíssima, mas se eu fosse trabalhar com o masculino, sei lá, Roberto. Roberto é altíssimo, ok? Altíssimo, altíssima. Nas duas situações eu acrescentei apenas o sufixo íssimo e íssima nesse grau. Fora das flexões, saindo das flexões, nós também podemos ter algumas expressões que simbolizam os advérbios, ok? O advérbio sozinho é uma palavra. A locução adjetiva é outra palavra. A locução adverbial também será uma outra palavra. E o que é que vai ser uma locução adverbial? Vai ser sempre uma expressão que é formada por uma ou mais palavras que juntas têm a função de quê? De advérbio, tá? E aí, para que servem? Servem necessariamente para quê, gente? Para alterar o sentido de um verbo do mesmo jeitinho que é a função primordial de um advérbio. Tá? Serve para alterar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou dele mesmo, do próprio advérbio, ok? Então, as locuções adverbiais, elas podem também ser trocadas necessariamente
por advérbios distintos. Então, é uma escolha linguística do falante de escrever ou falar, inclusive, com a locução ou sem a locução. Então, por exemplo, as preposições que iniciam a maior parte das locuções adverbiais, quem são elas? Que também podem ser formadas, inclusive, pela união de um substantivo, um adjetivo, um advérbio, né? São tranquilamente colocadas em pautas. Por exemplo, locução adverbial de lugar, a distância de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado, em volta, por aqui. Todas essas locuções que expressam lugar, você já utilizou. Assim também com mais de tempo. Às vezes, à tarde. Percebem que todas essas locuções elas são iniciadas por uma preposição, né? Ó, às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente, às vezes, de em vez em quando, de quando em quando, né? A qualquer momento, de tempos em tempos, hoje em dia, tá? Tratam-se de locuções adverbiais, sim. E as de modo, onde é que elas ficam? De cor, em vão, em geral, de soslaio, de frente, né? Frente a frente, de viva voz. Já as de quantidade, em excesso, de todo, de muito, por completo. E é bom que você memorize, né, essas locuções adverbiais, porque elas sempre acontecem aí de aparecer, como as de afirmação, que trazem sem dúvida, de fato, por certo, com certeza, e também as de negação, de modo algum, de forma alguma, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Ok? Intensidade e de dúvida, de muito, de pouco, de todo, em excesso, com certeza, quem sabe, por certo, que são as de dúvidas, e as de inclusão, além disso, que é um operador argumentativo, inclusive dentro dos textos, né? Quando nós produzimos textos, esse operador argumentativo, ele bate lá, ele aparece de forma muito, muito clássica, ok? Então, não esqueça, tá? Aí a locução adverbial, que ela é crucial. E aqui nós encerramos, ok? Nós encerramos a nossa aula sobre advérbios. Espero que você tenha aí captado todas as suas energias para essa classe gramatical que é muito esquecida, mas nunca esqueça, tá? Ela é uma classe gramatical pouco utilizada, mas cobrada, ok? Então, forte abraço para você e até o nosso próximo encontro.